A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Carlos Viana, superintendente da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Shekinah, em São Sebastião, Brasília DF, presidida pelo pastor João Costa. E hoje estou aqui para novamente vos trazer um breve resumo da lição da nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, 19 de abril de 2020, que tem como tema a eleição e a predestinação. O texto áureo da nossa lição encontra-se na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, e assim nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe encontra-se em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12, e eu peço aos irmãos que façam essa leitura em casa. Amados, eleição e predestinação são termos extremamente importantes para que possamos compreender melhor a doutrina da salvação. Estas duas palavras, ligadas e entrelaçadas entre si, vão elucidar, tornar mais claro o plano divino de Deus de salvar os pecadores. Nesta lição, nós abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Eleição nos dá a ideia de escolha. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha, dessa eleição. Primeiro aspecto é: em quem fomos escolhidos? Ora, a resposta é clara: em Cristo Jesus. Desta forma, a mensagem ou a eleição é cristocêntrica. Em segundo, em que tempo, quando se deu esta escolha? Paulo afirma que isso foi realizado, essa escolha é desde a fundação, ou aliás, antes da fundação do mundo. E o terceiro aspecto é a finalidade, o porquê desta eleição. E o mesmo Paulo diz que era para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Agora, esta eleição, que é segundo a presciência de Deus, ocorre somente em Cristo. Ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nós que somos pentecostais, afirmamos em nossa declaração de fé que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a Bíblia afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E neste versículo que nós acabamos de ler, fica claro que a Trindade Divina trabalhou,
trabalha e continua trabalhando em prol de nossa eleição e salvação. Pois o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu primeiro. Jesus morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. E o Espírito Santo de Deus nos conduz à salvação, pois é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ainda nos traz os benefícios da salvação e nos santifica para servirmos a Deus. Agora, quais seriam as condições desta eleição? O texto áureo da Bíblia ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a toda a humanidade, pois em João capítulo 3, versículo 16, está claro que Deus amou o mundo. Deus não amou apenas uma parcela da humanidade. Não, Ele amou o mundo inteiro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele, mais uma vez, essa palavra que abrange, que comporta toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê, que em Cristo crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é e sempre foi o desejo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 Timóteo, capítulo 2, aliás, versículo 4, nos diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Desta forma, queridos, nós cremos que a eleição de Deus nos conduz à salvação em Cristo. Aliás, que nos conduz à salvação em Cristo, é oferecida e destinada a todos os homens que creem na mensagem do Evangelho, se arrependem dos seus pecados e aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador mediante a fé. Agora, é importante destacar que esta salvação não é segundo os nossos méritos, segundo as nossas obras, pois ninguém pode alcançá-la sem a graça de Deus, pois fomos eleitos por iniciativa de Deus. Ele nos amou primeiro. Fomos eleitos por causa da graciosa obra de Cristo. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E então não é por nossas obras, conforme Paulo afirma ou escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, deixando claro este caminho para a nossa salvação. Pois pela graça sois salvos, graça de Deus, pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amados, desde o princípio, o desejo de Deus era ter para si um povo santo e irrepreensível. E esta é a finalidade da nossa eleição. Nesse sentido, ser santo significa ser separado do pecado. Significa ser separado para Deus. Em outras palavras, eleitos em Cristo para as boas obras. A partir da nossa eleição em Cristo, Deus espera que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Isto é, termos o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus. Agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Por isso a Bíblia afirma, desta forma, sede, pois, imitadores de Deus como filhos
amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. É importante destacar também que a nossa vida, ou que a nossa nova vida como eleitos, exige que vivamos como dignos desta eleição. Dignos desta eleição que foi alcançada pela graça. Por isso, Paulo faz várias exortações e advertências contra a nossa velha conduta, o nosso velho homem. E ele vai afirmar: pois não vivo eu, não vivo mais eu agora, eleitos em Cristo, salvos pela obra que Cristo realizou no Calvário, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morri para o mundo e renasci em Cristo para Deus. E aí Paulo quer deixar claro que agora, eleitos em Cristo por Deus, somos nova criatura e precisamos abandonar o velho homem com suas mentiras, palavras torpes, amargura, ira, cólera, prostituição, fornicação, impureza, avareza, embriaguez e todos os outros pecados da carne citados por Paulo na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo de número 20. Então, queridos, este novo homem com uma nova natureza só pode existir pela obra regeneradora do Espírito Santo de Deus, que capacita o crente para este novo estilo de vida. Claro que é um processo contínuo de santificação e glorificação, pois a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, até a glorificação final no dia de Cristo, conforme nos afirma a palavra em 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 18. Mas todos nós, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem de Cristo, pelo Espírito do Senhor. Portanto, queridos, a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, fruto da graça, sem mérito humano. O plano inicial de Deus sempre foi eleger todos os homens em Cristo, concedendo-lhes gratuitamente a salvação e os privilégios advindos desta nova posição adquirida mediante a fé. Desta forma, nós cremos e afirmamos que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontece e acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por isso, nós, os pentecostais, declaramos que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, ou seja, um dos atributos de Deus, a presciência. Por isso, nós declaramos que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, ouvindo a mensagem do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. E é esta a mensagem da fé que nós pregamos, a saber: se com tua boca confessares o Senhor Jesus Cristo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Uma vez salvos e redimidos dos nossos pecados, na pessoa de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus por adoção e recebemos
todos os direitos e privilégios advindos desta nova posição. E embora a prática de adoção não fizesse parte do sistema legal judaico, esta era uma prática comum entre os romanos e conhecida entre os gregos. Assim, Paulo enfatiza que foi agradável a Deus em inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Noutro tempo, éramos estranhos e inimigos de Deus. Agora, estamos reconciliados com Ele em Cristo, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós, os eleitos de Deus, a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 19. Embora a posição de filhos nos é imerecida, contudo, essa é a vontade do Pai. Aprove ao Pai fazer desta forma. Conforme já afirmamos, Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. Esta sempre foi a sua vontade. Mas o pecado rompeu esta dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando-os como filho. Desta forma, Paulo usa a analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e os bens de quem adotava. De igual modo, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Assim, nos afirma o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio Cristo, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A adoção de filhos é apenas um dos privilégios predestinados por Deus para os eleitos em Cristo, para os que creem na mensagem do Evangelho de salvação. Pois uma vez adotados, recebemos redenção, remissão dos nossos pecados, somos justificados, Deus restabelece a comunhão com o pecador, Deus nos dá o direito de clamar Abba Pai e o direito de termos intimidade com Ele, significando que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Pois, se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Em seus decretos eternos, amados, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiro de todas as bênçãos espirituais. É importante destacar que Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Na realidade, Deus, deseja que todos se arrependam de seus maus caminhos. Atos capítulo 17, versículo 30 nos diz: mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, não cremos em uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno.
nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo, segundo a presciência divina. Nós cremos que antes de Deus criar qualquer coisa, ou seja, antes da fundação do mundo, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes, dos eleitos em Cristo, dos que creem em Cristo, estava estabelecido. A Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Ao contrário, sempre foi o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Foi por amor que Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, ou seja, obra da graça, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Finalizamos fazendo uma leitura da conclusão da nossa revista, que nos diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas e reveladas na sua palavra. Finalizamos, queridos, afirmando que a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Que Cristo nos abençoe e nos conceda essa graça de permanecermos fiéis até o fim. Amados, esta palavra, sem sombra de dúvida, ela é edificante, confortante e firma e alicerça a nossa fé na certeza de que Deus, pela sua soberania e o seu eterno amor, oferece de forma gratuita, na pessoa de Jesus Cristo, a salvação a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.